Olá, uma vez mais aqui iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship com o seu mais novo segmento iFocus Music Center. Estamos aí dando sequência à nossa série de podcasts falando sobre musicalidade infantil. E nós temos uma especialista excepcional com mais de 20 anos de experiência na área, que é a Andréia. A Andréia, ela tem nos ajudado a entender um pouquinho nesses últimos dias, nos últimos podcasts, sobre a musicalidade infantil. O interessante é que no último nós paramos na pausa. Nós fizemos uma pausa. Então nós vamos fazer uma conexão da pausa anterior e vamos iniciar falando sobre pausa na música. Fala um pouquinho sobre pausa na música, ideia para nós. Pastor, novamente obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui com você, com todos que estão nos ouvindo. Pausa também é música, né? Não teríamos música sem a pausa. E teve um compositor que ele fez algo muito inusitado sobre a pausa. Ele chama John Cage. Ele é um concertista, né? Assim, muito conhecido. E ele queria mostrar para as pessoas qual era a importância da pausa. Então ele entrou no show, né? No concerto. Ele abriu o piano, todos aplaudindo e tal. Ele sentou e ele ficou em pausa por 4 minutos e 22 segundos. Uau. E por incrível... Ninguém entendendo nada. O que está acontecendo? Né? Simplesmente, parou o coração do camarada, o cérebro. Nada. Simplesmente quando terminou os 4 minutos e 22, ele levantou, agradeceu e saiu do palco. E depois ele voltou para explicar. Eu acho fantástico quando os camaradas têm umas tiradas assim, né? Excepcional. E a plateia, por incrível que pareça, fez os 4 minutos e 22 de silêncio total. Para entender a importância do silêncio, de você se parar, né? Parar para você ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio é muito bom. Não sei se o senhor já fez esse teste. Sim. É muito gostoso ouvir o silêncio, né? Não, eu gosto muito de fazer esse teste, às vezes. E esse é um teste que eu aconselho sempre, em terapias também. Sim. Porque se nós não conseguirmos ouvir o nosso mundo interior, se nós não conseguimos ouvir o pulsar do nosso coração, alguma coisa está muito ruim. Verdade. Porque nós estamos vivendo em um tempo, em uma sociedade onde esta está presa, acelerada pelo tempo. Né? O fast forward dos nossos dias tem ido muito rápido. Né? Tudo acelerado. As pessoas não têm tempo. Não tem tempo para curtir uma música, uma boa música. Eu vou ser bem enfático, não tem tempo para curtir uma boa música. Verdade. É tudo muito acelerado. E quando você fala de família, você fala de relacionamentos, e você fala de musicalidade infantil, de você ensinar uma criança, né? Você precisa entender a importância da pausa. Com certeza. Né? Eu faço um exercício de vez em quando com a minha esposa. Eu falo para ela, põe a sua cabeça aqui e ouça o meu coração. Ela ouve o meu coração. Eu ouço o coração dela. Agora eu falo, ouça o seu coração. Para, silêncio. Tira da tomada, desliga, desconecta de tudo, de todos. Nossa. Todos nós precisamos fazer um exercício como esse. Por quê? Quando nós assim o fazemos, nós conseguimos não somente introspectar, mas porque aí nós conseguimos ver, enxergar bem, ouvir bem o que está embalando a nossa vida e conseguimos, de repente, colocar na prateleira, no devido lugar, nos lugares certos. Justamente. Para, no tempo devido, fazer uso. A pausa é extremamente importante. É extraordinário. Poxa, esse músico, esse musicista, esse apresentador, esse concertista, ele foi fantástico. Genial. Fantástico. E a gente, em muitos outros ambientes também, é interessante para você pedir silêncio. 1 minuto de silêncio. Às vezes, 1 minuto de silêncio, ou 4 minutos, fala mais do que 4 horas
do que 40 horas, do que 4 dias, do que uma vida. Verdade. Né? E é engraçado A fazer isso com as música crianças na também. pausa. Você fala isso para crianças também. E é fácil. Não é não, pastor. Olha, eu pedi para eles ficarem 1 minuto em silêncio, assim, é difícil. Você percebe que eles ficam lá, né, assim, tensos, né? Mas a gente fazendo isso com mais frequência, eles vão acostumando. Sim, sim. Aí depois eles vêm contar para nós as experiências. Quando eu falo para eles isso, eu falo, tenta fazer em casa. Sim, sim. Tenta, eu dei até uma vez, eu dei uma lição de casa. Sim. Eu falei, você vai chegar no seu ambiente que você fica à tarde, lá na sua casa, e você vai fazer silêncio, você vai escutar todos os sons que você puder escutar, você vai anotar no papel para Pro. Sim. E eles começaram a ter essa prática de fazer e falaram, né, ótimo. É gostoso, né, Pro? Eu escutei sons que eu não parava para reparar. Foi justamente esse a magia da pausa. O encantamento da pausa. Coisa interessante ainda sobre pausa, né? Sem estressarmos muito isso, é o seguinte, é um encorajamento para aqueles que nos assistem. Né? A mãe, o pai, pegar seu filho, pegar sua criança, não importa a idade que ele está. Pega ele, coloca no seu coração e pede para ele ouvir o seu coração. Sim. Ou então fala, vem aqui, papai ou a mamãe quer ouvir o seu coração. E, então, eu acho que isso é um exercício excepcional, um exercício fantástico, saudável. Isso cria liga. Isso cria liga. Não é? E, além do mais, ajuda a esquadrinhar, a organizar o tempo e as prioridades. Né? As prioridades. Excepcional, pastor. Acho que todos nós precisamos desses momentos, né? Às vezes a gente faz isso lá em casa, a gente vai com nossos filhos e fica tranquilos, um do ladinho do outro, deitados assim na cama, olhando para o teto, ouvindo, é tão gostoso. A Dé falou assim, a gente faz assim lá em casa porque a vítima está logo do outro lado ali, tá? O Sérgio, que é o esposo dela, está logo ali. É o nosso especialista aqui nas edições. Agora, uma coisa interessante, você já deve ter experimentado isso, e isso é um bom exercício para todos. Por exemplo, você ir à beira da praia, num lugar onde tem pouco movimento, e só ouvir, fazer silêncio e só ouvir. Você ir numa floresta, num bosque, em um parque, se desconectar de tudo e de todos e fechar os olhos e só ouvir. Você ouve sons, você percebe sons, cores, texturas que você há muito tempo não percebia. Por causa da nossa vida, do jeito que ela acelerada. Então, a pausa faz parte da música. Existe música na pausa. O tempo todo. Você, com a sua regência, quando você está regendo um coral, uma orquestra também, não importa se é uma orquestra infantil, se é uma orquestra de pessoas da terceira idade, que eu não cheguei lá ainda, né? Mas não importa a idade. Sim. Quando você o faz, todos os musicistas, eles sabem, já está escrito o momento de pausa. Só Toda pelo música gesto tem pausa. Sim, só pelo gesto eles já entendem exatamente o que a gente quer. Ou seja, cala a boca. Silêncio. Previamente ensinado, ele já sabe. Mas que legal. Olha, e nessa sequência, seria interessante, né, a gente estressa aí um pouquinho mais sobre este conteúdo que nós estamos falando, que a gente está trocando ideias sobre a musicalidade infantil, no contexto aí total, né, do que é importante para que a criança possa aprender as práticas mais comuns, né, as estratégias de ensino. Nós vimos comentando um pouco sobre isso no segmento, né, e na faixa etária de 7 a 10 anos, principalmente. Né? Cada faixa etária tem as suas estratégias e você utiliza um instrumento, né, a instrumentalização correta para ajudá-los.
Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as Ok. estratégias que serão aplicadas ou que são aplicadas dentro do programa de musicalização infantil? Então, dentro dessa faixa etária que o senhor citou, de 7 a 10 anos, a gente introduz o ensino da flauta doce, né? Por que a flauta doce? Eu sei que você vai Então, falar sobre isso, mas... justamente, muitos pais perguntam por que a flauta É. doce, né? Primeiro, por ser um instrumento que seja fácil de você fazer em conjunto. Porque o senhor imagina, teve uma mãe que falou assim, mas por que você não faz isso com pianos, né? Eu falei, mãe, imagina eu colocar 20 pianos numa sala de aula. É possível, na China eles têm esses isso, né? projetos, né? Mas eu falei, mas são, né, uma coisa um pouco grande, assim. A chinês é meio diferente, né? Eles são, né? Eles têm uma orquestra acho que de 500 pianos, né? Uau. É um negócio fantástico, mas enfim, é outra cultura, né, pastor? Totalmente. E aí, o violão também seria uma boa, mas assim, eu falo por causa da minha especialidade, né? Sim, Porque eu sim. sou pianista, Sim. então, por piano ser um instrumento muito grande e também difícil você locá-los no mesmo ambiente, a flauta doce ela é um instrumento pequeno, Sim. para mãozinha da criança Sim. pequena, é um instrumento correto para se pegar, Sim. né? Ele tem os espaçamentos de acordo com o tamanho da mão da criança. Sim. Tanto uma criança como um adulto pode tocar. É um instrumento que você visualiza com facilidade Sim. sobre cada nota. E também é um instrumento fácil de carregar, né? A criança traz na mala, na escola, e Vai para a vem... escola, vai para o parque, vai para a igreja, Pode está deixar dentro de na casa, mala. está na mala. E os pais entenderem, a flauta doce não é um brinquedo. Sim. Né? A gente, claro, e lojinhas de criança, de loja de brinquedo, existem as flautinhas de brinquedo, mas essa que nós usamos é uma flauta doce, barroca, da Yamaha, é uma flauta profissional. Né? Sim. Então, eu sempre faço a criança entender que aquilo não é um brinquedo. Ó, você não vai ficar em casa apitando no ouvido da mamãe. Só que é um instrumento. Porque, nossa, você imagina, né? Mas em casa poderia usar também as panelas, né? Pegar uma sequência de panela maior, panela menor, com umas frigideiras. E eu sempre falo, gente, pede pra mamãe separar previamente, né? Teve uma mãe que eu fiz a coisa desse brinco. Eu falei, gente, pede pra mamãe, com as panelas velhas que você não usa mais. A criança não ouviu uma instrução. Catou o armário de panela da mãe, pegou uma colher de pau e amassou todas as panelas da mãe. A mãe veio brava falar comigo. Eu falei, então, mas eu expliquei no bilhete que era coisas previamente, né, separadas, mas enfim. Então a flauta doce é por esse motivo, por ser fácil de manusear, fácil de transportar e fácil de enxergar o que a criança precisa aprender. Interessante também, me parece que a flauta doce, né? Essa flauta, ela ecoa muito com piano, com teclados, com harmônios, né? Sim. Porque ela é uma harmônica, né? Ela, no caso, ela é um instrumento melódico, né? A gente não consegue fazer a gente consegue fazer uma nota de cada vez nela, né? Sim. Mas sim, com uma harmonia junto dos teclados, fica espetacular, fica legal as peças que nós conseguimos fazer. Então, é introduzido para o aprendizado da criança, como primeiro instrumento, a flauta doce, né? Sim. Barroca, né? Sim. E no programa vai ser sugerido isso também, né? Sim. E, claro que em qualquer lugar que os pais estiverem, acredito que tenham facilidade para encontrar nesse instrumento, numa loja musical, senão hoje em dia... Amazon. Nossa, Amazon tem tudo. Tem tudo. Amazon.com. Resolve o problema, né? Chega em casa. Chega em casa. Não precisa nem sair de casa para pegar uma flauta doce. Agora, se quiser uma salgada, aí já é mais complicado, né? Mas a flauta doce chega direitinho. Né? Então, veja bem, quais são os benefícios de aprender um instrumento? Nossa, pastor. Eu poderia enumerar alguns, mas eu gostaria de ouvir da nossa especialista que trabalha tanto tempo com crianças, né? Vamos lá. Vou falar alguns, aí o senhor vai me ajudando aí. Já foi comprovado que tocar um instrumento ativa áreas do cérebro que só são ativadas quando se está fazendo isso. Né?
Quando você está aprendendo uma linguagem, ativa uma área. Quando você está ouvindo música, ativa. Quando você está aprendendo algum instrumento, ativa outras áreas do cérebro, né? Diferentes da fala, enfim, da linguagem. Outra coisa que eu acho muito, muito importante é assim, quando a criança sente que ela tem uma responsabilidade, ela se torna mais persistente. Porque para você tocar um instrumento, você precisa da disciplina, você precisa ter uma gestão de tempo. Você precisa falar, não, agora eu tenho que ter nem que for 15 minutos no seu dia, eu preciso dedicar aqueles 15 minutos, porque a criança a gente não pode pedir... Sim, muito. Concentração, foco. Pedir 2 horas para a criança é impossível, né? Na minha época a professora pedia, não, é 1 hora de estudo, mas nossa, realmente é muito. É muito. Gente, a criança de hoje, né? Século, né, ano 2023 que nós estamos falando. Então, ela tem que ter aquela gestão de tempo, a disciplina de parar para estudar. Persistência, né? Persistência. Uma pausa. Uma pausa, claro. Sobre persistência. Persistência, a gente precisa ler a questão da persistência, não é a questão de simplesmente insistir. Tá insistindo, vou insistir, não leva jeito para a coisa, mas eu vou insistir. É bobeira insistir, não leva jeito para a coisa. Na verdade, ninguém leva muito jeito, a menos alguns casos muito excepcionais. Né? Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. Né? E interessante é que essa persistência, eu acho que é uma sequenciazinha aqui, né, que ajuda, né? Que é decisão, consistência, persistência, né, e resiliência irão ajudar extremamente. E isso, ninguém nasce com esse trem. Não, a gente adquire fazendo, né? Fazendo, praticando. E como nós estamos falando de criança aprende por repetição. Com certeza. Né? Nós mais maduros, né? Não você, mas eu, assim, por repetição, e muita repetição. Eu também. Bastante repetição. Mas essas crianças, elas aprendem muito fácil, nesse tempo de tecnologia que nós estamos vivendo. A tecnologia, eles aprendem coisas assim, excepcionais. Você tem os seus filhos, eu tenho os meus, e à medida que eles foram crescendo, estão crescendo, a gente percebe as habilidades, né? A facilidade com que eles aprendem tecnologia, e que a gente fala, poxa, por que eu não dou conta de fazer ainda? Né? É porque eles têm uma persistência, eles têm resiliência naquilo que eles estão fazendo. Eles gostam. Agora, eles são seletivos. Muito. São seletivos. Né? Muito. E, então, eu acho que nesse processo nessa forma que você trabalha, com o ensino e a musicalização infantil, e de trabalhar, né, o benefício que a musicalização vai trazer, é justamente quanto à paciência, essa persistência, resiliência, e mamãe e papai vai agradecer depois. Então, quando a gente ensina a flauta doce para uma criança, a gente faz por partitura. Sim. Né? Então, mesmo que não seja aquela coisa maçante, aquela coisa, né, tem que aprender aquele monte de conceitos, como eu falei no último podcast, a gente faz de uma forma bem tranquila para eles entenderem, mas eles aprendem a ler notas, alturas. Então, esse fato dele ler a partitura e tocar, pastor, a criança fica fascinada. Tempo. Quando ela consegue, ela consegue ler aquilo e fazer, ela fala, eu tô lendo partitura. Pois você tá lendo partitura. A matemática. Que a música não tem jeito, você tem que contar os tempos, você tem que bater o pezinho no ritmo. Então, tudo isso, eles aprendem, pastor, dessa forma lúdica e gostosa, não chega a ser algo pesado. Eles aprendem da forma mais prazerosa. É um desafio leve para eles. Gostoso. Passa a ser gostoso, isso. Né? Prazeroso. Prazeroso. Essa questão de gestão do tempo, né? Por exemplo, a música tem tempo. Né? Ela é totalmente aprendida. Os compassos. Tem os compassos, né? Tempo direitinho.
Isso é excepcional no processo de aprendizagem da criança, e isso para os pais também é muito bom, porque criança está em um processo de aprendizado em muitas áreas. A musicalização vai ajudar nesses pontos aí que nós estamos falando, né? Vai ajudar cognitivamente, vai ativar uma série de fatores, né? Neurais, vai ativar, sem menor dúvida, a paciência, a persistência, a gestão do tempo, não só na música, mas isso vai ser transportado para a vida. Organização. Organização. A questão dos compassos, a gente fala que na música é organização. Então eles aprendem aquela disciplina. Eu vou olhar e vou fazer tudo dentro dos quadradinhos. Organização. Está mostrando. E me permite uma parte, dentro desse contexto, porque as pessoas às vezes podem entender e pensar, poxa, mas então vai fazer um bando de robozinho? Vai fazer um bando de quadradinhos, né? A pessoa, a meninada não vai pensar fora da caixa. Não, antes ao contrário. Ao contrário, expandir. Vai ampliar, né? Com certeza. A mente para pensar nas possibilidades. Justamente. Né? Quando sentir-se bloqueado ou sentir-se que não tem ainda aquilo que é necessário, não significa que você deva parar, mas significa que eu vou persistir até eu alcançar, até chegar. Eu vou repetir múltiplas vezes até eu aprender. Né? Ou seja, isso é expandir completamente as oportunidades. Né? Porque a gente sempre trabalha com eles com objetivos. Ó, vamos tocar essa música aqui, porque a gente vai apresentar lá, na frente, para o papai e para a mamãe ver. Sim. Como vocês estão aprendendo. Sim. E aí, pastor, pronto, você falou isso, ele já... Não, então é um compromisso que eu tenho. Sim. E chegar lá e fazer lindo. Meu pai e minha mãe ficam orgulhosos de mim. Sim, mamãe e papai gostou. É uma realização. Quando eles chegam, pastor, na apresentação e tocam... Você vê aqueles olhinhos brilhando. Eu acho a coisa mais linda, né? É fantástico. Aqueles olhinhos brilhando, tipo, conseguimos, olha, chegando. Sabe? É isso mesmo, a resiliência, a paciência, a persistência, né? De conseguir algo com objetivo. Dentro desse processo de ativação, né? Da conscientização, de um todo e nos particulares. Sim. Né? A escuta, né? A questão da atenção. Sim, muito importante. Imagine, isso é importante. Por exemplo, você vai falar sobre isso aqui agora, mas eu só vou armar o circo aqui para você. Porque no meio de um punhado de menino, ou às vezes, porque as crianças estão tão seletivas quanto a tudo, hoje em dia, eu tenho acompanhado, eu e minha esposa, nós temos acompanhado pais que não consegue comunicar com os filhos, porque os filhos não lhes dão a devida atenção, porque eles estão no seu mundinho. Né? Então, a escuta e a atenção, né? A audição e a atenção, ela é fundamental, né? Para a música e também... É porque ali é inevitável, pastor, isso acontecer. Porque você imagina, pega 10 crianças tocando flauta ao mesmo tempo. Sim. Ela está se escutando, tocando e também está ouvindo o colega. Sim. Ela tem que ouvir também o acompanhamento para seguir. Sim. Da professora, os comandos. Sim. Então, isso, ele aguça todas essas áreas de escuta, de... Peraí, Ixi, errei. A criança percebe quando ela erra, ela não... Eles, quando o amigo erra, um tenta ajudar o outro. Esse processo de cooperação que existe na música, né? Enquanto está se tocando em conjunto, é algo muito bonito. Né? Eu acho isso fantástico. É muito gratificante você ver isso. É muito legal. Criança já tem instintivamente essa questão de ajudar. De ajudar, justamente. Totalmente. De ajudar, de cooperar, né? De fazer parte, de querer pertencer. A musicalização ajuda bem no processo. Com certeza. Né? Disso tudo. Né? E a gente, como adultos, aprende com eles, né, pastor? Sem a menor dúvida. Nossa, como? E como? A gente leva cada tapão assim, no bom sentido, né? Sim, mas olha só que coisa interessante. Eu sempre falo, né, para pais, né? Porque os pais sempre são babões, né? Babam, né? Com as coisas que os filhos fazem, aquela coisa toda, né?
E às vezes os filhos, Deus usa até mesmo os filhos Muitas vezes. para colocar os pais nos trilhos, né? E fala, opa, peraí, eu não sou tudo aquilo que eu pensava que era, não, eu tô aqui me... Mas nós aprendemos. Nós aprendemos com as crianças a simplicidade, né? Como que eles perdoam com facilidade. Interessante que os filhos, eles são reflexo dos pais. Acaba sendo reflexo dos pais. Se você vê uma criança muito medrosa, você pode ver em algum lugar. Se você vê uma criança muito wild, você pode dar uma percebida que ou os pais não estão nem aí, já terceirizaram a criação dos filhos, né? Mas a musicalização infantil, ela tem essa capacidade de ajudar os pais. E só conta uma experiência rapidinha, pastor, que eu lembrei agora. Eu tive um aluno que ele era hiperativo. Hiperativo? Hiperativo. Assim, ou seja, espoleta mesmo. Bastante. E aí a mãe, numa reunião, chegou para mim e falou assim, professora, acho que eu não vou nem comprar a flauta. Ele não vai se concentrar. Eu falei, mãe, dá esse voto de confiança, compra. Sim. Compra, que a gente vai tentar. A gente vai fazer um... E, pastor, simplesmente numa apresentação, esse menino tocou junto com o grupo. Sim. E a mãe veio, assim, aos prantos depois e falou, professora, isso tudo me ensinou uma grande lição. Sim, sim. Eu sempre coloquei a hiperatividade do meu filho como um empecilho. Problema. Não, ele não vai conseguir se concentrar em nada. E com essa meta, né, que você colocou sobre ele apresentar, sim, eu vi a paciência, a resiliência dele em casa de, mãe, agora é o tempinho que eu vou pro meu quarto que eu vou estudar. Sim. Ela, sozinho, sem eu pedir. Sim. E ele me ensinou uma lição importantíssima, que eu tenho que acreditar mais no potencial dele. E aí comecei já até pensar em algumas coisas que eu quero fazer com ele, que antes eu falava que eu não poderia. E isso simplesmente o ato dele fazer isso com a flauta já me abriu essa janelinha de, nossa, meu filho tem possibilidades que eu consigo fazer com ele. Fantástico, fantástico. Nós temos acompanhado ao longo dos anos crianças com autismo, né? Sim. E nos mais diferentes tipos, né? Estágios, né? Estágios, né? Spectrums, né? E interessantemente que alguns que têm sido expostos à musicalidade, eles têm tido uma reação cognitiva muito melhor, atenção muito melhor, verdade, uma redução enorme no estresse, entendeu? Aprenderam foco e aprenderam muito sobre persistência, tá? E proativismo. Verdade. Olha só, pais, vocês que estão assistindo este bate-papo, aonde quer que você esteja, qualquer que seja o horário, saiba que a musicalidade infantil, em qualquer estágio da sua criança, de 3 até os 11 anos, 10 anos de idade, é excepcional para ajudar o seu filho e ajudar você também. Muitas áreas, muitas áreas. Uau, nós estamos conversando, mas você conversa, hein? Você fala demais, Zé. Mas olha, nós vamos voltar daqui a pouco num próximo segmento e vamos falar mais sobre musicalidade infantil e nós vamos tocar em outras pedras muito interessantes, né? iFocus Music Center, que é exatamente a iniciativa da iFocus Institute of Leadership and Entrepreneurship. Nós estamos aqui para ajudar você, ajudar o seu filho, e nós temos aqui uma excelente profissional. Obrigada. Deus te abençoe. Até o próximo segmento.